Só tem É, zumbi velho, nesse tema de não liderança. gosta nesse nicho assim e, tipo, é um desserviço à humanidade, sacou? E aí, quando o cara vira e faz essa paródia, que tem fundamento, que não é só uma piada vazia, entendeu? Tem um fundamento ali. Aí eu falei, porra, pô, os cara, meu, eles chamaram a gente pra ação. Eu também acho que Boa. a categorização dessas ideias que são muito presentes, que estão muito presentes ainda no discurso e nas narrativas, categorizá-las como zumbi é perfeito, né? Acho que essa categorização, assim, ela descreve muito bem o que a gente tinha, o que eu pelo menos tinha sempre na minha cabeça. São ideias que não Boa. querem morrer, já deveriam estar mortas, enterradas, mas que não querem morrer, entendeu? Muito. E elas vêm com frequência. E aí o artigo traz o quê? Manchetes, artigos, né, de revistas populares, onde as pessoas reafirmam essas ideias, que deveriam estar minimamente mortas, assim, tipo, mais mortas do que vivas. E elas estão mais vivas que mortas. Então, é um zumbi. Não, e mordendo as pessoas, velho, igual zumbi. Tipo, morde a pessoa vira Total. zumbi. É contagioso Perfeito. essa porra, entendeu? É The isso aí. Walking Dead. The Bom, Walking Dead. oi, esse é o Fim da Firma e o podcast já começou. Eu sou a Tami aqui da Target Hill e a gente está aqui para falar das dores e das delícias do trabalho com design organizacional. Você já deve ter percebido que o povo aqui está bem animado para bater esse papo com vocês hoje, que é sobre liderança zumbi. É um artigo que chegou nas nossas mãos através do Ravi, acho que foi o Ravi, né, Ravi? Uhum. Que é um artigo em inglês, só que traduzindo, o nome do artigo é Liderança Zumbi, Ideias Mortas que Ainda Andam Entre Nós. Zumbi Leadership, Dead Ideas That Still Walk Among Us. Olha, gastei meu inglês agora. E ele foi escrito por três pessoas, né, que é o Alexander Aslam, Matt Alverson, Stephen Weicher, acho que eu falei certo. Nós somos amigos? Não, não somos amigos, mas a gente queria ser amigo deles? Queríamos. Então, se você já conhece essas pessoas, por favor, apresente pra gente, que vai ser um prazerzaço conversar e estar mais próximo de quem escreveu esse artigo aqui, tá muito bom. Então agora chega de gracinha, deixa eu passar aqui a bola para os meus parceiros, meus sócios, e hoje está estreando aqui nesse podcast o Ravi. Barão já esteve aqui, Rod já esteve aqui, e o Ravi é a primeira vez. Então, a Ravi, por favor, se apresente. Então, eu sou um membro da Aliança Anti-Liderança Zumbi, é, que é uma federação que a Target Steel faz parte, assim, né? E recentemente tomei contato com esse paper, partilhei com a galera, e aí acho que o Rod teve a ideia da gente fazer um podcast sobre isso, e você me convidou para estar aqui. Muito obrigado, Tamis, pelo convite. É um prazer conhecer a casa aqui do nosso podcast. Vamos que vamos. Uhul! Então, vamos que vamos. Que bom, tô bem feliz de estar aqui gravando sobre esse paper que causou tanta energia e tanta vontade na gente de de causar movimentos. Eu tô um pouco assim. Vamos deixar rolando o papo, porque é a primeira vez que a gente grava em cima de um artigo, né? Em cima de um paper, uma conversa. E vamos tocando aqui o barco. E qualquer coisa a gente vai se ajustando. Eu queria começar fazendo só uma introdução desse paper, assim, só para aterrissar você que está ouvindo a gente, porque já lemos ele, já estamos por dentro, mas eu acho que é importante passar um pouquinho desse resuminho para você. E, claro, o link vai estar na descrição do episódio, então fica super à vontade para ler e mergulhar nesse mundo aqui dos zumbis, dos líderes zumbis. O artigo está em inglês, mas é bem facinho de traduzir para quem não tem aí o domínio da língua. Eu acho que o artigo começa falando de um livro de finanças zumbi, né? Uma coisa assim, que traz uma leitura de conceitos que já estão mortos, só que ainda vivem entre nós, e aí ele faz essa analogia e introduz aí para o assunto de liderança, né? E aí, progressos consideráveis foram feitos no campo da liderança. No entanto, o artigo, ele argumenta que isso é minado por um forte compromisso residual com um conjunto mais antigo de ideias, e que foram repetidamente desmascarados já, mas que recusam-se a morrer. Então, por isso que ele traz aí o nome, né, de liderança zumbi. E essa liderança zumbi sobrevive não porque tem um apoio prático, mas porque afaga uma certa classe. Aquela classe, sabe? A liderança tradicional,
que apoia, lógico, a liderança zumbi. E também as ansiedades das pessoas comuns, nós, meros mortais, que vivemos num mundo aparentemente fora de controle. Então, atende aí dois problemas. E no final, o discurso é propagado. Qual discurso? O discurso de liderança, né? É propagado no cotidiano das pessoas, em torno da liderança e pelos meios de comunicação social, dos livros, os livros populares que você vê por aí, de como ser um bom líder e tudo mais, consultores, práticas de RH, decisores políticos e acadêmicos, que são adeptos de satisfazer o gosto dos poderosos e de lhes dizer o que gostam de ouvir. Então acaba vindo, é um paninho ali quente para afagar quem tem poder e para trazer apenas o que essas pessoas gostam de ouvir. E esse artigo, ele traz uma revisão e descreve 8 dogmas principais da liderança zumbi. E além de também isolar a problemática de metateoria, que olha para um nível mais alto da teoria e o que questiona como essas teorias são conduzidas, como elas se relacionam entre si e como ela mantém essas ideias unidas. Então é isso. E eu acho que, lógico, que reflete muito também do que a gente acredita aqui na Target Hill, por isso que estamos gravando esse episódio aqui para você. E bora discorrer aqui uma conversa para que essas premissas, esses dogmas sejam postos de lado. Você sabe que, ô, Tami, Ah, enquanto você estava falando aí, fazendo essa introdução, sabe um negócio que eu lembrei? Lembrei ah, do. Não sei se vocês já assistiram aqui o The Last of Us, ou já jogaram The Last of Us? Só assistir. aham, Tem o assisti. jogo e tem a série, né? E tem Uhum. uma coisa interessante que a série introduziu, que não tem no jogo, que é a forma de contágio, né? Aham. Do, do, do fungo lá, do troço lá, né? Que transforma as pessoas em zumbi, que é no trigo, né? Na farinha, assim. Eu até acho que é uma piadinha com o glúten que eles fizeram ali, mas enfim. Então, tem uma forma de contar, agora eu tô nascendo do glúten, mas tem uma forma de contágio, né, da transmissão zumbi que pega todo mundo desprevenido, né? Ninguém imaginaria que a farinha, esse troço tão porco, que dá um quentinho no nosso coração, que reúne a família, né? A família de bem em torno da farinha, como que isso vai transformar em zumbi? E aí, porra, eu lembrei muito disso, assim, né? Como que a liderança, essa coisa quentinha que nos protege, que nos guia, que nos orienta, que cuida de nós, poderia ser zumbi? Então é isso, assim, tem um contágio de como que as pessoas vão se aglutinando nessa ideia zumbi, da liderança zumbi, né? De jeitos fofos, meigos, quase inofensivos. O seu resumo também foi legal que você citou exatamente assim, por que que esses zumbis existem, né, na opinião dos autores, né, que tem a ver muito com atender certas necessidades e afagar certos egos, né? Então, se a gente deve passar agora, né, dogma por dogma, ou axioma por axioma, né, explorar cada um deles. Eu acho que a gente vai encontrar exatamente essas necessidades e egos sendo afagados por meio dessas narrativas que não querem morrer, né? Total. E sabe, antes da gente começar a entrar nos 8 axiomas aqui, ou dogmas, eu queria só trazer um ponto que me chamou a atenção do artigo. Achei bem interessante, que ele fala, né, que as ideias mais difíceis de eliminar são as que simplificam um processo social complicado e, ao mesmo tempo, que legitimam o privilégio de poucos. O tema liderança, ele faz exatamente isso, né? E essa legitimação assume 3 formas que poderiam chamar, ele chama no artigo brincando de liderança Hollywood. Que, as massas são incapazes de cuidar de si mesmas e necessitam de uma sociedade hierárquica, com líderes fortes no topo, para que a ordem social emerja e perdure. 2, os líderes merecem a sua posição exaltada, porque são indivíduos especiais que possuem qualidades distintivas que os distinguem das massas e das quais apenas alguns homens são dotados, né? E mesmo que a equação entre homens e liderança não seja feita explicitamente, os homens são geralmente o protótipo, né? E 3, atribui qualquer sucesso que um grupo possa ter a ações do seu líder, marginalizando qualquer ajuda que qualquer pessoa do grupo possa ter tido, né? Qualquer responsabilidade de qualquer pessoa do grupo. Então é como se o líder fosse a única pessoa que é responsável pelo sucesso daquele grupo ou daquela pessoa. E que eu afasto daí, né? Eu afasto a pessoa líder do restante do grupo, que daí eu legitimo essa pessoa a receber mais, ter privilégios e tudo mais.
comparando com um grupo. Achei bem interessante essa organização aqui. Perfeito. Essas aí são as três afirmações básicas que legitimizam, né, a liderança zumbi. E aí depois o que eles trazem ali como os 8 dogmas ou axiomas, eu até gosto da palavra que eles escolheram para isso, né, chamar de axioma, porque axioma é aquilo que dá origem a algo ou a origem de algo, né? E aí eles tentam então nomear as percepções mais estereotipadas e comuns, né, do senso comum sobre o que é liderança. E eu acho que é legal a gente estabelecer esse contorno aqui, né, porque embora a gente esteja falando de uma figura social, de um fenômeno social que geralmente é associado a pessoas, a indivíduos, eu acho que é importante ressaltar que a gente está aqui fazendo uma crítica à liderança como um fenômeno, né, e não a pessoas específicas. Porque é bem provável que pessoas específicas que estejam em posições de liderança talvez se sentam ofendidas com a forma como eles estão colocando as coisas. Isso é feito deliberadamente, né? Eles escolheram deliberadamente fazer isso de forma provocativa e hostil. É anti-liderança zumbi. Total. Pessoas líderes que estão nos ouvindo, nos dê as mãos, não nos larguem, por favor, não desistam da gente. Continue aqui com a gente no papo. Maravilha. Não é sobre elas, na verdade, né? É sobre um fenômeno que as pessoas carregam certas ideias sobre o que é liderança que, enfim, fazem isso que a gente acabou de falar, né? Legitimiza privilégios e, enfim, afaga egos, etc. Mas vamos lá, vamos trabalhar um por um, vamos discutir um por um, vamos Bora. brincar com cada um, vamos entender cada um com mais profundidade. Começa aí, Tami. Eu ia te chamar pra começar, hein? Que absurdo. Ah, Vou falar. tira Então da eu vou falar barriguinha. que o primeiro axioma é a tem tudo a ver com líderes. Esse é o nome, né? A nomenclatura que os autores dão aqui. E aí ele traz um título ilustrativo, né? O homem que salvou uma orquestra da BBC. E aí tem algumas reivindicações, mas eu não vou ficar lendo aqui. Agora eu vou deixar para vocês. Vocês que se virem aí comentando Cara, esse axioma, por favor. eu acho que, na verdade, antes da gente falar sobre cada um dos axiomas, é legal trazer o que eles estão definindo como liderança, né? É, Esse é boa, um boa. cuidado importante que eles tiveram ali no processo que eu acho que vai guiar toda a conversa. Então, eles trazem primeiro uma definição de liderança que é uma das mais aceitas por diversos acadêmicos nos últimos 30 anos, né? E aqui é importante a gente também fazer um parênteses de que consenso na academia é coisa rara, tá, gente? Então, não é porque eles estão apontando isso aqui como uma definição que é popular que necessariamente todo mundo concorda com ela. Mas vamos lá. A definição aqui de liderança que eles trazem é que é um processo onde uma ou mais pessoas motivam umas as outras ou mais pessoas para contribuir na perseguição de algum objetivo, né? E elas fazem isso ao influenciar crenças, valores e compreensão do contexto, mais do que exercendo um comportamento de controle onde ele bota uma cenourinha para a pessoa seguir. Essa é É, a é, definição que é eles dão. menos sobre coerção e suborno e mais sobre como que uma pessoa ou um grupo de pessoas influencia uma pessoa ou um grupo de pessoas a fazer coisas, né, para atingir um certo objetivo. Isso. É, E eles concordam isso. com essa definição, mas eles expandem ela com outros 3 elementos que são bem interessantes, o que vai constituir toda a análise que eles vão fazer, né? Então, eles adicionam aqui 4 outras premissas, né? Primeiro, que a liderança não é um processo solo, mas ela está aterrada nas relações e nas conexões entre os líderes e aqueles que eles influenciam. Segundo, a prova última da liderança não é com o que os líderes parecem ou o que eles fazem, mas sim o que os seguidores deles fazem. É, ou seja, entender liderança é muito mais. Para entender liderança, você precisa olhar muito mais para o seguidor do que para o líder,
né? Perfeito, Porque no final a relação é que define essa liderança e essa relação precisa ter seguidores, não olhar só para o líder. perfeito. E aí, a terceira nuance que eles trazem é que a liderança é mais sobre pegar as pessoas quererem fazer algo do que fazerem elas fazerem algo. E por último, Perfeito. De desistir, Ravi, de falar dos 8 axiomas e falar sobre o 8 de janeiro. Nossa senhora, dá para falar Porque de 8 de janeiro no lugar dos 8 axiomas. os 8 axiomas dá Essa pra ler. você acertou, né? Aquela bolinha do golfe, quando o cara dá uma tacada e voa longe, pois assim, é. acerta, pau, o buraco lá no final, assim. O que será que o 8 de janeiro diz sobre a liderança, né? Especialmente a zumbi? Mas continua, eu te cortei, foi bom. Bom, e o quarto e última nuance que eles colocam aqui nessa definição de liderança é que a liderança é um processo grupal e, ultimamente, sobre as atividades de coletivos e não de indivíduos. Né? Que é uma forma, eles Maravilha. estão pegando nuances diferentes da mesma coisa. Né? As quatro nuances que eles trazem cara, liderança é tudo menos o que pessoas líderes fazem ou parecem ser. Isso. E não é sobre o que os seguidores fazem, mas sobre o que os seguidores querem fazer a partir de um processo de influência dos líderes, né? Perfeito. Bom, E já aí, joga fora toda a estante de livros de liderança. Acho que eu vou jogar fora tudo. Ops, já joguei faz 15 anos atrás, foi mal. Mas não jogaria agora. você ainda tem livros de liderança aí, mano? Não, não tem, não. Eu não jogo fora livro nenhum, cara. Eu guardo como As uma traças. memória. É, deixa as traças comerem, né? Não, tem livro, cara, que é tão bom que a gente nem doa, sabe? A gente dá para traças, né, E tem Rodrigo? livro que é tão ruim que a gente também não doa, porque É, doar para alguém seria um crime. é melhor deixar um arquivo com os livros proibidos. Muito bom. E eu acho que isso que o Ravi trouxe, ele traz um pano de fundo para a gente começar a falar dos axiomas, porque nos axiomas ele vai citando, né? Porque tem muita contradição nesse conceito entendido ali, nesse consenso do que é liderança versus essas práticas comuns que a gente vê acontecendo por aí, ou esses ensinamentos desses livros, práticas, academia e tudo mais sobre liderança, né? Bem massa. Liderança, it's all about the leaders, né? É só sobre É, os líderes. cara, aqui você já tem um primeiro pontapé, né, na história toda, porque eu não lembro de alguma literatura mainstream sobre liderança que não seja sobre líder, cara. Tipo, faça isso, faça aquilo, o líder XPTO, o líder servidor, o líder sei lá das quantas, né? O líder coach, o líder whatever, o líder barman, bartender, o líder da máfia, o líder... Porra, é tudo sobre qual é o seu arquétipo de líder, né? Então, assim, já tem um primeiro chute aqui na história, e aí é interessante que ele fala assim, né, que ele problematiza. Eu fiquei até com vontade de ler esse Homem que Salvou a Orquestra da BBC. Assim. Eu imagino que seja alguma notícia isso, né? Não sei o que que é, um livro, uma notícia. O que é isso, será? Que ele fala, você sabe, Rami? Não, não sei, cara. Acho que é um documentário, na verdade, uma coisa assim. Ah, porque é isso, para cada axioma ele põe uma manchete ilustrativa, né? Algum título ali que foi ilustrativo, provavelmente é uma coisa publicada e um exemplo que enfatiza, né, esse axioma aí, né? Enfim, então acho que aqui eu tenho um chute no saco, né? Na É, história. nesse caso aí é uma notícia de um site de música clássica, né? E aí falando, não, quem salvou a orquestra foi o fulano. Vamos entender o Ah, fulano Beltrano que ah, salvou aquela orquestra, né? Então, é aquela criação de mitos, e heróis, né? Que são capazes de vencer guerras e salvar orquestras e, né, É, criar tudo organizações do zero. Uhum. tudo sobre o indivíduo, né? É o Gandhi, é o presidente do país tal, é o CEO que fez aquela grande movimentação ali, resolveu a porra toda, como se não tivesse turnaround. ninguém ali trabalhando, Ah, fazendo a sua parte, né? Não, e como se não tivesse um contexto onde aquilo se tornou possível, né? Então, assim,
tal organização, tal empresa cresce porque existiu uma conjunção, né, uma confluência de fatores que permitiram que aquilo acontecesse, né? Um fenômeno até revolucionário num país acontece porque existe uma série de fatores que permitem ou que, né, criam as condições para que aconteça aquele fenômeno, né? Então não adianta estudar, né, o Mandela, o Gandhi e achar que você está estudando a liderança. Você está estudando a persona, a pessoa, personagem. Mas a liderança como fenômeno, ela vai muito além do personagem. É entender esse contexto, é entender esses seguidores, é entender, né, esses fatores que propiciaram que certas coisas acontecessem, né? Não, eu ia falar que não existe líderes sem liderados, né? Não existe liderança sem alguém para seguir aquilo que aquela pessoa está falando. Eu acho uma coisa engraçada é que daí esse axioma ele traz que, na verdade, esse é o fenômeno da liderança, porém, quando a liderança é estudada ou analisada, a gente só olha para a figura que está à frente, o líder. Eu não entendo muita coisa de futebol, mas eu sei que se um time vai bem, a pessoa que roda é o técnico. É o líder que tá ali. Eu sei que, e aí acaba que essa lógica vai indo para todos os lugares, né? A liderança é um fenômeno que envolve muitas partes, porém, na hora de estudar, ou de analisar, ou de desenvolver, eu só foco na pessoa que tá ali à frente, não faz sentido nenhum. Eu lembrei de um vídeo antigão pra caramba que chamava O Primeiro Seguidor. Você já viu esse vídeo? Um vídeo de um cara nada a ver, assim, um idiota qualquer, assim, tipo, tá provavelmente bebaço, assim, parece ser uma rave, tipo, e aí tá uma galera do chill out, assim, descansando, né, de boa, assim, numa rave a céu aberto, assim, uma colinazinha, e aí para um maluquinho e começa a dançar, mas a dançar, tipo, muito estranho, zoado, assim, né? E todo mundo olhando pro cara, assim. Todo mundo deve ter falado, nossa, puta cara doido, né? Dançando aqui, nada a ver, todo mundo morre, like. Até a hora que cola uma primeira pessoa e começa a dançar que nem ele, ali junto. Na hora que a primeira pessoa segue ele, dança no mesmo esquema, outras pessoas começam a vir. E de repente tá todo mundo dançando do mesmo jeito, entendeu? Então, assim, até o momento que era uma pessoa, tipo, foda-se, entendeu? É um doido. No momento que uma primeira pessoa começa a seguir e outras começam a seguir, aí você tem algo acontecendo ali, né? Que é expressivo, que é relevante. Lembrou muito esse videozinho. Eu assisti esse vídeo e adivinha onde? Num Aonde? treinamento de liderança. Olha Óbvio que era num lá. treinamento de liderança aqui que eu assisti esse vídeo. Provavelmente eles enfatizaram que a pessoa foi muito corajosa de dançar quando ninguém mais foi, né? O Ou seja, o verdadeiro mérito estava líder. todo não. Olha lá, puta que pariu, o verdadeiro líder, cacete. Uma coisa que eu gosto muito desse artigo é que eles dão fundamentação com vários outros papers, vários outros artigos científicos para fundamentar as afirmações e as provocações que eles fazem, né? O que eles querem enfatizar, trazendo esse axioma de que tudo é sobre os líderes, é o aspecto do trabalho informal que acontece dentro das organizações. E aí eles falam sobre 3 artigos, né, em que rolaram, um é uma pesquisa de etnografia, outro é uma galera que foi entrevistada, num banco de investimento júnior. A etnografia foi feita numa comunidade científica e o outro com atletas. E nessas 3 pesquisas, nesses 3 estudos, o que eles têm de uma conclusão comum é que quando as pessoas eram perguntadas sobre o trabalho que os líderes fazem, eles não sabiam muito bem dizer o que era. E se você perguntava para quem eles viam realmente como líderes, eram pessoas que não ocupavam cargos formais de liderança. Então, eu acho muito legal e eu acho importante a gente trazer aqui nesses axiomas esses embasamentos que eles estão dando, porque é aqui que a gente está ganhando toda a força que a gente precisava para afirmar, para embasar as nossas próprias afirmações e provocações. Eu É acho que isso tem aí. algo também que tem no artigo, que depois você pode acessar lá para dar uma olhada, tem uma tabela, né, que tem cada um desses axiomas com 4 colunas ali, falando do título, falando de reivindicação principal e também do problema-chave que eles enxergam por axioma. Então é bem interessante. Bom, vocês podem ver que nos impressionou, estamos bem felizes de ter contato com esse artigo, né? Estamos rasgando elogios para ele. Podemos ir para o segundo? Sim.
Sim, professor. Então tá. Existem. O segundo é: existem qualidades específicas que todos os grandes líderes têm. Essa aí Ah, é, essa é clássica, essa é Essa. clássica. Essa e o terceiro são foda, porque elas pautam muitas das iniciativas que a gente vê de liderança mundo afora, né? Do tipo, eu lembro um livro que virou best-seller de liderança há muitos anos atrás, mas até hoje eu vejo gente cagando regra com ele, que é aquele Good to Great, Feitas para Vencer, né? É esse o Total. nome, não é isso? Uhum. Good to O great. Jim Collins. É. Good to Great, do Jim Collins, onde ele descreve a liderança nível 5. Ah, maluco. Liderança nível 5, Caraca, as maluco. características da liderança. Caraca, como eu ouvi e caguei regras sobre isso na minha vida. Olha, eu tenho que fazer um. Ó, eu tenho pecado para pagar, eu tenho karma, velho. Eu tenho Vai karma. pagar Vocês esse falam que eu sou karma aí. amargo? Não é que eu sou amargo, é que eu tenho karma para pagar, é para queimar, cara, na minha vida. Esse é o ponto. Lembra disso, Rod? E, Rod também sabe Não, disso. lembro, e é muito louco, porque quando você entra nas organizações para conversar sobre liderança, muitas vezes eles querem apresentar o modelo deles de liderança, né? Então, quais são essas competências que o líder naquela organização precisa ter, né? E isso é tão comum assim que tá de é chorar mesmo, sabe? Porque é muito, muito comum, né? Então, aquela coisa assim, existem certas qualidades, né, que o líder precisa ter. E aí, sim, ignorando qualquer, né, diferença entre contextos, times, áreas, departamentos, pessoas, seguidores. Então, assim, quem é a pessoa que você seguiria para certa atividade? Porque quando muda a atividade, eu vou seguir provavelmente uma outra, né? Quando muda o desafio, muda o contexto, eu vou seguir provavelmente uma outra pessoa. Então, quais são as características da pessoa que te inspira, que, enfim, e é muito louco como essas narrativas elas se fortalecem também desses mitos assim, né, de então quem foi um líder para você? A pessoa coloca lá, meu pai, Jesus Cristo, não sei o quê, põe um político X, Y, e aí agora busca as qualidades dessas pessoas, né? E aí vai para um lugar assim absurdamente por um lado abstrato, genérico, é, sem gosto, sem sal. E por Piegas. outro, Piegas e pra caralho, piegas, cafona. Ah, e piegas também. E outro, assim, é muito mais sobre a Brega. relação, não é brega também, com certeza, mas é muito mais sobre a relação. Você, de alguma maneira, se conectou com alguma pessoa e você quis chamá-la de líder, né? Não tem a ver com as qualidades intrínsecas da pessoa que serviriam para outras pessoas, entendeu? ó, Imagina, seu pai foi um líder para você, então qual é a qualidade do seu pai que eu vou seguir ele? Vou seguir ele porra nenhuma, entendeu? Não vou seguir teu pai para ó, nada. só para ilustrar a fala, pra você não ficar não achar que eu estou mentindo sozinho, ó. Se você procurar liderança nível 5 no Google, você já vai ver gente cagando regra, tá? Empresa grande aí cagando regra. Por exemplo, só assim, ó. Os líderes de nível 5 são incrivelmente ambiciosos. Então, a ambição está no cerne aí, mas sua ambição é voltada fundamentalmente para a instituição, não é para si próprio, né? Não para si mesmos. E além disso, que aqui é o segredo da liderança nível 5, Ravi, fica com essa aí, anota a tatu no seu braço, o segredo da liderança nível 5. Eles possuem uma característica única, que é a modéstia. Então, Ah, Ah, agora sim, nossa. modéstia à parte, eu entreguei o ouro aqui, entreguei o o ouro. cara que se acha liderança número 5 é muito modesto. Não, e sabe, teve uma empresa que eu trabalhei, sabe o que o CEO falava que lá os líderes tinham que ser ambiciosos, não quer? Tenha ambição, mas não seja ambicioso. Entendeu? Meu Deus. Entendeu? Não, eu também não. Coerência a Palmas, gente busca palmas. aqui, né? É muito coerente. Tinha uma coisa também assim, ser ambicioso, mas ser humilde, sabe? Você tem que ser ambicioso, mas tem que ter humildade. Tem que pisar com cuidado na escada da ambição. Tem mais alguma coisa para acrescentar nesse segundo aqui, axioma? Vamos Tem, ver. aqui tem um estudo que eles falam sobre uma análise de um ranking dos presidentes dos Estados Unidos. Nossa, é perfeito isso tudo. E aí ele teve um cara que no estudo dele tem afirmações muito boas, né, com métodos quantitativos e tal.
que demonstra que 80%, 86% da variedade, né, dos presidentes que se tornaram eleitos, né, e aquilo que eles têm em comum era que provavelmente aconteceu pelo tempo que eles serviram, que eles trabalharam em algum tipo de escritório, por quanto tempo o mandato deles da presidência foi enquanto os Estados Unidos estavam em guerra ou não, né? Se teve algum escândalo associado com a presidência deles ou não, se eles foram assassinados ou não, e se eles foram heróis de guerra. Ou seja, não tem nada a ver com a qualidade Aí da eles pessoa. fazem. Só o Só último o talvez tenha alguma último, coisa a ver. talvez. O último talvez tenha a ver com a pessoa, que é o herói. O resto é, teve guerra, não teve Característica. guerra. Não, e é muito louco. A maior parte dessas qualidades, né? Assassinado. Esse estudo mostra que a maior parte dessas qualidades se contradizem. Então, de um lado, alguém está falando, não, o cara precisa ser ambicioso, que nem a história da Tami, ele precisa ser ambicioso. O outro cara fala, não, ele tem que ser extremamente modesto e não pode ter nem ambição. Ah, ele tem que ser empático. Não, ele tem que ser bastante decidido em suas decisões e não se preocupar com. É isso, né? Não tem a chance de ter consenso sobre quais são essas qualidades, nem num país, nem numa organização, em lugar nenhum, porque faz pouco sentido isso. Perfeito. E aí tem duas afirmações deles aqui, provocativas, que eu acho bem importante trazer, é que a liderança ela não é sobre aspectos individuais ou qualidades individuais dos líderes, porque ela é sempre sobre a relação entre qualquer pessoa que desempenha essa função de liderança e aqueles que avaliam ele como líder. E aí ele traz, né? A qualidade da liderança está sempre nos olhos de quem vê. Perfeito, perfeito. Olha aí. Então, não, perfeito. O ex-presidente, para muita gente, é um líder, né? Nosso ex-presidente é um líder para muita gente, né? Por quê? Porque eles enxergam nele qualidades, porque essa qualidade está nos olhos deles, né? E é isso. O que é louco, porque também, assim, é muito interessante esse aspecto, né? Porque é, pode levar a um discurso também de desresponsabilização, né? Então, eu, eu fiz algo aqui, falei qualquer coisa, mas foram as pessoas que interpretaram desse jeito e tomaram suas próprias conclusões e fizeram. E eu acho que isso é interessante porque sensibiliza a gente de volta que existe uma responsabilidade que é compartilhada, né? Então, Uhum. eu estou agindo a partir de uma influência que eu tenho, de uma inspiração que eu tenho, mas eu também tenho responsabilidade nisso que eu estou fazendo, da mesma forma que alguém que é percebido como influente, né? Ou como uma inspiração para outras pessoas. Então, é legal ficar atento para isso também. E o Barão voltou a falar do 8 de janeiro, foi isso? Foi só uma impressão? Então, vamos falar do Axioma 3 agora? Que é, Bom, existem coisas. Eu tô traduzindo, tá, gente? Só pra vocês saberem. E existem coisas específicas que todos os grandes líderes fazem. Acho que tem muita conexão com o 2, né? Vamos lá, vamos lá. Primeiro eles trouxeram, não, o primeiro axioma é liderança tudo tem a ver com líderes, ou seja, tem tudo a ver com o indivíduo. Aí depois, né, existem qualidades específicas que todo líder tem. Então não só é sobre o indivíduo, como também existem qualidades que todos eles têm, né? E depois, agora tem coisas específicas que esses caras fazem, é claro. claro. Não é ser Claro, herdeiro, tá, gente? claro, claro, Afinal, eles claro, são claro, especiais. claro. A pessoa é líder porque ela faz certas coisas. Claro, de coisas de Claro, claro. líder. E Fico coisas de imaginando líder. É. a gente botando os seres humanos isoladamente numa ilha. Então, ó, liderança de si, liderança na ilha, né? Então põe uma pessoa na ilha e fala, seja líder aí agora. Você já Agora vai ser você vai líder de ser si. líder. É o líder de Faz si. É o coisas de líder de si. líder. É o líder de Faz si. Quando o coisas Se de cara for líder. o tem. Pablo Marçal, ele vai liderar a ilha inteira. Ele vai Não, liderar não, a não. Não, árvore, a mas onda. só tem ele, só tem ele. Tem ele, só E tem ele. aí. Não, não. Pouco. Mas a pessoa tem que se liderar porque ela tem múltiplas personalidades. Então ela tem que liderar aquelas personalidades, né? Então é isso aí mesmo. Acho que é Não, totalmente porque possível. é isso. Aqui, ó, só vai ter uma pessoa na ilha.
que é a pessoa líder. Então, vamos analisar ela, a liderança dela. Não vai ter mais ninguém, não tem seguidores, mas não importa, porque ela tem atributos de líder. E ela vai cortar um coco de líder, como um Mas líder cortar um corta coco não coco. é estratégico, Barão. O líder tem que ser Aí fudeu. estratégico. E aí ele vai morrer de fome, porque ele não vai poder cortar coco. Porque cortar Vai coco plantar não é coisa de coqueiros para líder. ser estratégico, né? É. Vamos lá, vai lá, Ravi. Eles trazem algumas nuances aqui que são interessantes, né? Quando a gente ouve falar desses termos, desses diferentes tipos de liderança, normalmente são sobre coisas que os líderes devem fazer ou coisas que eles fazem, né? Então, tem aquela premissa, por exemplo, de que o líder, ele olha e cuida dos outros. É uma liderança servidora, uma liderança facilitadora. E eles fazem uma crítica muito legal também, trazendo a ideia, criticando a ideia de que todo líder deve ser um agente de mudança. Eles criticam diretamente esse ponto, porque eles trazem, né, como agora todo líder tem que ser um agente de mudança, porque ser um agente de mudança é a última palavra É a chique do buzzword, é a corporativo. buzzword, é a Da buzzword. A gente moda. usa também, né? Tá É o hypada. chantilly. É o chantilly do chorume. Então, eu acho legal que eles trazem aqui, né, eles dão uma empacotada nesse tipo de perspectiva que geralmente está relacionada com as coisas que os líderes fazem, né? Mas aí eles criticam a definição desses termos e como isso é super abstrato, né? Tipo, beleza, uma liderança facilitadora, servidora, regenerativa, não sei o quê. What the fuck? Jardineira. Evolutiva. Oh, pisou naquele terreno duro agora, hein? Olha lá. Eu acho que, abrindo aqui um pouco a cozinha da Target, eu acho que isso cai num ponto que a gente já discutiu várias vezes internamente, né? Eu particularmente gosto muito de falar com pessoas líderes que estão no papel, né? Que estão exercendo esse papel, porque eu acredito que eles conseguem influenciar ali e distribuir o poder que está concentrado até certa medida. Porém, Se eles quiserem, né? se eles quiserem, tem um monte de e se's, né? De poréns aí. Mas tem algo que, quando a gente fala de. A gente já comentou de fazer um curso. Vamos fazer um curso para liderança? Né? Vamos fazer um curso para pessoas que estão nesse lugar? Só que, ao mesmo tempo, o dilema que eu fico é: tá, mas é mais um. Será que vai ser mais uma liderança servidora? Mais um formato de liderança servidora de trazendo aspectos para essa liderança de que não faz sentido e que não vai mudar de fato aquele sistema em que ela está inserido, aquela concentração de poder, assim. Eu acho que para mim tem um dilema muito grande, né? De como é que a gente consegue ajudar essas pessoas a, a sair desse lugar, a sair dessa liderança zumbi, Claro. E sem reforçar vai ter esse uma lugar, fila né? de pessoas, né, querendo se inscrever no Então, curso para ninguém vai deixar de querer ser líder, mais. né? Eu acho que vai ter uma fila. Tô vendo aqui também. É um papo que a gente já E teve. Cara, você, legal. O nosso curso ninguém vai querer comprar, porque todo como mundo. deixar de ser líder? Se você é uma pessoa que faria esse curso, comenta pra gente, manda pra gente saber se vale a pena a gente investir nesse rolê, hein? Quem sabe? É, mas é que eu acho que existem dores associadas, né? Isso que a gente está falando, assim. E acho que tem partes dessas dores, dessas angústias, que são de pessoas líderes e parte não são. Parte das dores aí, angústias associadas, são de pessoas que têm líderes, né? E falam, porra, eu sinto que tem alguma coisa muito errada nesse rolê aqui. Tem alguma coisa muito errada nessa história. Não fecha essa conta aqui, né? Eu lembro de muitas histórias que eu vivi, assim, de que eu falava, porra, tem alguma coisa muito errada, cara. Essa história não é possível isso, assim, né? E é louco isso, porque as ferramentas ou as abordagens que a gente vê hoje em larga escala, elas só reforçam essa narrativa vigente da liderança incrível, a liderança Hollywood, aí que você falou, a liderança zumbi e tal. Eu lembro, por exemplo, dos estilos de liderança do Goleman, por exemplo, né? Ferramenta super usada e abordagem super usada nas organizações, onde então eu preciso equilibrar os meus estilos de liderança, ou seja, as coisas que eu faço, né? Tem a ver com esse axioma aqui. Preciso equilibrar, porque eu tenho que ser dirigente, dar a direção, mas ao mesmo tempo tenho que ser um tanto afetivo para cuidar da relação com as pessoas, mas ao mesmo tempo
Para pessoas que são júniores, eu tenho que ser pace setting, né? Tem que ser uma coisa mais controladora aqui, dizendo o que a pessoa tem que Definir o ritmo. fazer, Uhum. definir o ritmo. Mas para alguns grupos eu tenho que ser um pouco democrático e vai, né? De novo, essa cagação de regra qual é a fórmula do fazer da liderança. Então, quando eu acho que a gente começa a namorar essa ideia de criar alguma abordagem diferente, eu acho que a gente está falando isso, né? Como é que a gente desconstrói alguns mitos que estão relacionados, algumas narrativas que estão prontinhas ali e que causam dor. A grande questão, né? Brincando aqui que eu falo do Rod, não é vem aqui para deixar de ser um líder que você lutou 15 anos para conseguir ser, né? Tipo, jogue 15 anos da sua vida fora, né? E a partir de agora seja ninguém. Eu lembro quando eu fui promovido, o vice-presidente falou assim para Seja mim: um ninguém. Não. seja mais um ninguém. Eu lembro que o vice-presidente falou assim para mim: cara, parabéns, Barão, agora você está na Champions League, agora você mudou de liga, Você agora não é, você é você era um alguém. ninguém. Você é alguém. Ele falou isso. Você agora é alguém. Não, não falou, ele só falou: agora o jogo é outro, você está na Champions League agora, né? Então, então, acho que é isso. Assim, quando eu penso com carinho nessa ideia, é de como que a gente desconstrói nessas narrativas também para as pessoas poderem se emancipar, velho, disso, sabe? Só vira uma âncora. Total, total. E eu acho que mais uma vez, relembrando o que o Ravi comentou lá no começo, é a gente olhar para o fenômeno da liderança e não para a pessoa que está no papel. Porque eu lembro e eu vejo muito comum a narrativa de que as pessoas que não estão no papel, que tem um líder, uma pessoa líder, eu culpabilizo a pessoa que está acima de mim. Então, eu culpabilizo o meu líder, e aí o meu desejo é, quando eu estiver lá, eu farei diferente. Né? Então, vai para esse lugar muito de. Eu não consigo entender ou visualizar o fenômeno de liderança que está todo zoado. Eu aponto os problemas que eu vejo ali naquela pessoa e ela está fazendo aquilo por quê? Porque ela não fez o curso da liderança servidora. Porque se ela tivesse feito, ela teria. Então eu vou fazer o curso e quando eu estiver lá, eu serei eu a pessoa. Mas não. E a gente está indo contra esse caminho, contra essa narrativa que é comum, né? Olhar para o fenômeno da liderança e não para as pessoas que estão ali. Então, mas ó, eu tenho acho que um contraponto a isso que você falou também, que é o seguinte: eu acho que não dá para a gente olhar para o fenômeno sem olhar para a pessoa que está ali como parte do fenômeno. Acho que é diferente, por exemplo, a gente culpar as pessoas, né, do rolê todo. Agora, tentar olhar para uma coisa que existe sem olhar para as pessoas que são parte disso, aí eu acho que não dá. Então, quando a gente fala da liderança zumbi, isso é sustentado por muitas forças, né? Em parte pelas pessoas que são líderes, em parte por pessoas que não são líderes, em parte por mecanismos de perpetuação de privilégios e tal. Mas não tem como a gente tirar as pessoas da equação, né? Tipo, dizer, ó, não é sobre você, é também sobre você, mas você não é culpado disso, que também é sobre você, né? Não, total. Vamos passar pro quarto? Bom, Fazer o último punchline deles aqui, então, antes da gente passar. Então, as principais provocações que eles trazem sobre essa questão das características, das coisas específicas, né, que todos os líderes fazem, primeiro que a definição dos termos sobre o que eles fazem, essa ideia de que eles têm que garantir a meritocracia, eles têm que assegurar a accountability, né, dentro da equipe deles, eles têm que ser justos. Tudo isso depende de como as pessoas percebem se os comportamentos eles são apropriados para o contexto ou não. Então, os comportamentos dos líderes dentro de diferentes contextos vão depender, mais uma vez, de como eles são percebidos pelas pessoas que estão seguindo eles, ou Perfeito. contribuindo com líderes também dentro do processo, né? Então, mesmo que a gente concorde que os líderes precisam engajar num determinado tipo de comportamento, isso vai variar de grupo para grupo. E mesmo Total. isso já é questionável a gente chegar a concordar com isso. Mas mesmo que a gente concordasse, não daria para você chegar em uma lista universal de comportamentos que os líderes têm que ter que funciona para todo contexto. Então, são esses os pontos principais. Depende mais de como o comportamento é percebido, mais uma vez, do que realmente se o comportamento é X ou Y. Acho que agora podemos seguir. Boa. O quarto, então, né? Quarto axioma.
Todos nós conhecemos um grande líder quando vemos um. É óbvio, é óbvio que a pessoa é líder. Nasceu líder. É engraçado que às vezes você vê as criancinhas brincando, né? Olha lá, aquele ali Exatamente. é líder nato. Exatamente. Esse aí, ou essa aí é líder, hein? Caraca, meu irmão, jura que você tá querendo enfiar essas merdas na cabeça das crianças, porra? Devia vir com aviso do Ministério da Saúde adverte, né? Tipo, falar baboseira sobre liderança para criança emburrece, tipo, o mundo, né? Tipo, foda. O que é tão óbvio assim na liderança? Não, fala aí, Rodrigo. Você que tá aí. O que que é óbvio? Como assim, o que que é óbvio? O que as pessoas acham tão óbvio assim? No... Tá na Eu, cara que é líder. Tá na cara que é líder essa pessoa aí. eu acho que as pessoas, elas realmente acreditam profundamente na necessidade e na existência de mitos, heróis, líderes, salvadores, e elas buscam isso com frequência ao redor delas. Elas buscam quem que é o salvador aqui, quem que é o líder aqui, e aí elas extrapolam, né? Então, aqueles que elas admiram, elas classificam como líderes e elas acham que todos deveriam admirar, né? Então existe aquela coisa de extrapolar aquilo que eu penso, todo mundo pensa. Só que essa admiração, essa vontade de, enfim, o de se deixar influenciar por alguém, é muito específico a cada um, a cada contexto, né? Então não é tão genérico assim como as pessoas gostariam que fosse. Então você não tem. Além disso, você tem, enfim, uma série de outros fatores ali que fazem com que certos comportamentos pessoas, personalidades, façam sentido ou não para certas pessoas, certos seguidores, né? Então, é muito contextual e as pessoas querem realmente um jeito fácil de identificar, né? Elas querem uma saída fácil. Acho que a Tami colocou muito bem, o artigo colocou muito bem. É a conjunção de duas coisas: a vontade de simplificar aquilo que é complexo. Eu não quero lidar com essa complexidade, com essa diferença de contexto para contexto. E outro é como é conveniente legitimizar os privilégios, né? Então, é conveniente legitimizar os privilégios. Eu lembrei aqui de vidas passadas minhas aqui, onde fiz muito processo de trainee, né, cara? Muita seleção de trainee, não sei o quê, em empresas diferentes. Aí eu lembro, cara, aquelas dinâmicas toscas, assim, de programas de trainee e a turma, né, os executivos, tudo olhando para aqueles painéis, assim. E aí tem os grupos que ficam encalacrados ali, né? O grupo não consegue sair do lugar, tá fazendo alguma dinâmica, algum trabalho, ele resolvendo algum caso e não sai do lugar. Isso aqui. Até que alguém vira no grupo e fala: gente, vamos fazer tal coisa, ou vamos por esse caminho, ou olha para esse lugar. E aí o grupo deslancha, né? E aí nessa hora sempre vira alguém que está assistindo e fala: esse aí é líder, hein? Essa pessoa aí que falou esse negócio é líder. E aí vira. Aí, mas aí não, por que eu tô contando esse caso? Porque eu acho que uma pista que eu tenho de por que às vezes as pessoas olham e falam, essa pessoa é líder, está na cara. Porque de alguma maneira, tem a ver com o que você falou, tá, Rod? Que a Tami leu no começo lá. De alguma forma, a pessoa identifica, ainda que de forma semiconsciente, de que a coordenação do grupo é uma bosta. É nítido que esse grupo está empacado em algo, está ali se desentendendo, não está conseguindo se compreender, se coordenar, e aí um ser humano no grupo faz algo que move o grupo de alguma forma, né? Move a dinâmica do grupo ali. Algo acontece, nem que seja algo ruim, mas algo acontece ali naquela história. E aí a pessoa simplifica, achata tudo isso que ela está percebendo como essa pessoa é líder. Tá aí o mérito dela, ela fez algo brilhante, tem perfil de líder, né? Isso que é pior, hein? E Essa esse pessoa tem perfil de líder, hein? perfil de líder. E esse rótulo, ele gruda a ponto de futuras percepções serem fortemente, né, embasadas ou enviesadas por conta disso, né? Então, a pessoa que entra como trainee numa organização já tem a pecha, o rótulo de futuro líder, né? E aí as pessoas buscam desesperadamente, né, confirmar esse rótulo, né? O viés de confirmação rola solto, né? Então, o que que eu consigo observar no comportamento dessa pessoa para reafirmar isso que já foi dito e que eu acredito que é possível ser dito? E tal pessoa é líder.
né? Então, existe um viés de confirmação ferrado aí nessas organizações pós-programa de, né, seleção do programa de trainee. Acho que você citou um exemplo bem recorrente mesmo. Você sabe que eu falo do Pro Trainee porque quando eu vi isso, eu lembro que os trainees tinham uma angústia de serem promovidos, né? A líderes, a gestores e tal. E aí um dia um trainee virou e perguntou para o presidente, eu estava junto com eles, e falou assim, ô presidente, queria entender, queria fazer a pergunta que todo mundo quer fazer, mas ninguém está com coragem, né? Quando que a gente vai ser promovido a líder? Aí ele olhou, na hora, acendeu na lata, quando você começar a se comportar como um. Eu dou Basicamente, não me risada. enche o saco, seu É, pirralho. eu dou risada da cena, mas é isso. Não é nada mais do que isso. Então, se comporte como isso que o senso comum entende que é um líder e você vai ser promovido, então, a um líder quando você tiver essa Se- eu maturidade. acho que aí pô, tem um subtexto que é se comporte do jeito que eu gostaria, né? Seja meu Claro. capacho, que você vai ser, né, alçado à posição de liderança. Tipo, não me faça pergunta difícil, filho. Que absurdo é esse? Tá. Ele teria quebrado esse CEO se ele voltasse com a pergunta, né? Tá, mas quais comportamentos vão mostrar pra você que eu sou líder? Que tipo de comportamentos são esses? Aí fodeu. Ah, mas a lista Aí vai vir, fodeu. vai vir a lista, vai vir a lista. Ah, É, você tem que inspirar as pessoas, você que tem que saber a hora de falar, saber saber a a hora de hora de falar. falar. Tem aquela Não fazer cagação, pergunta inconveniente. não fazer pergunta conveniente, né? Essa daí os caras não falam, mas tá no subtexto. Ravi, nosso estudioso, qual sua leitura para o Axioma 4? É, aqui as provocações que eles fazem é que, bom, basicamente, quando você reconhece alguém como líder, você está vendo alguém fazendo alguma coisa que você valoriza e algo que você gostaria de que fosse feito e que você gostaria de fazer. Né? Tão simples quanto isso. Então, sim, todo mundo reconhece um líder quando vê um. Claro, quando você está procurando alguma coisa, né? E tem uma pessoa fazendo aquilo que você gostaria que fosse feito. É isso. É isso que você chama de Claro, líder. tem toda a questão, né, de construção social, de como as pessoas elas são atravessadas. Muitas vezes elas não tomam uma decisão consciente do que elas valorizam, do que elas gostariam que fosse feito. Isso é só enfiado dentro delas, né? O quinto, que é toda liderança é a mesma. Que eu acho que tem um pouco de relação com o que vocês trouxeram antes, né? Do um livro que fala lá sete regras de liderança, que se você fizer isso daqui, você vai ser um ótimo líder em qualquer lugar do planeta. Cara, eu vejo muito as consultorias, não sei, faz tempo que eu tô fora do mercado de RH, né? Mas eu arriscaria dizer que ainda é, tem alguma lacração nesse sentido ainda, tá? Que é assim, você precisa preservar o seu estilo. É importante que você não não perca o seu estilo, a sua autenticidade, desde que você faça, se dance conforme o figurino aqui, né? Então eu lembro que eu vi as consultorias falando assim, ó, você tem que ter esses estilos de liderança desenvolvido. Aí, obviamente, a primeira pergunta que os líderes ou as líderes faziam era, mas caraca, mas vocês querem pasteurizar a gente? É isso mesmo? Vocês querem botar numa forma? Aí os consultores RH se apressavam em responder: jamais. Não, a gente tem que manter a nossa autenticidade, jamais. Você não pode perder o seu estilo, o seu molde, né? Porra, mas caraca, velho, não sobrevive a uma pergunta, cara, a coerência da narrativa. Não, Ela não zero sobrevive, coerência. cara. Zero Não preciso coerência. nem usar os 5 porquês, né? Que o Rod gosta. O Rod adora os 5 porquês. Não, não, é muito louco, né? Assim, você tem que preservar o seu estilo e inspirar as pessoas. Aí você tá, mas o que inspira o Ravi provavelmente brocha o Barão, tá ligado? Já parou pra pensar nisso? O Ravi e o Barão são pessoas diferentes, então o que inspira o Ravi é uma coisa, o que brocha, deixa o Barão deprê é outra coisa, né? Ou a mesma coisa, pode até ser a mesma coisa. Então, não tem como, né, essa história de, eu vou preservar o meu estilo e inspirar as pessoas. Não, se eu preservar o meu jeito de ser, eu vou inspirar em alguns contextos algumas pessoas. Em Aham, outros contextos e outras pessoas, eu não vou preservar, eu vou repelir, porque sou eu, exato. amigão. É. Entendeu? Tem as minhas características, então não existe a possibilidade de você, né? Acho que é uma reafirmação dos outros axiomas, né? Ou um jeito
digamos assim, envelopar eles numa coisa. Assim. Liderança não é uma coisa só. Liderança é um fenômeno complexo, né? E que não é sobre buscar qualidades, competências genéricas, coisas desse tipo. Cara, eu acho que quem sintetizou isso muito bem, vocês vão rir, foi o Bob Marley, velho. Bob Marley. Aí, grande líder, Bob Marley, esse é o Ele líder. fala, né? You can fool Claramente some líder. people sometime, but you cannot fool all of them all the time. Então você pode enganar algumas pessoas às vezes, mas você não tem como enganá-las, todas as pessoas o tempo todo, velho. Essa frase, eu não sabia que essa frase era dele. É Tinha dele. um diretor que repetia essa frase para os quatro cantos onde eu Ele na minha vida adorava Bob Achei que passada. era Marley. Guimarães Rosa, Cecília Meirelles, né? Não, Flashback. você pode liderar algumas pessoas por algum tempo, você não pode liderar todas as pessoas por todo o tempo. E é essa, né? Essa é a paráfrase, a corruptela dessa trecho da canção do Bob, né? E somente um grande líder poderia ter dito. O Bob Marley, um grande líder. Para todos que Esse seguem o aí, Bob Marley, é um grande líder. pô, velho, esse aí eu reconheço quando eu vejo, na hora. Muito bom. Vamos pro sexto, então? É isso, né? Não tô perdida, não tô. Sexto, liderança é uma habilidade especial limitada a pessoas especiais. Só os escolhidos é que podem ser líderes. Só pode haver Essa um. Por daí. isso que eles cortam tantas cabeças. Essa afirmação, ela, assim, talvez ela não seja tão comum como as outras, mas ela está muito presente ainda, né? Que ela justifica, né? Ou ela legitimiza a própria pirâmide, né? Só alguns podem estar no topo, só alguns podem estar nessa posição, né? Aqui tem muito cacique, não vai funcionar, né? Então, sabe? Então tem uma série de ditados aí que reforçam essa ideia e dentro do senso comum mesmo, as pessoas compartilham isso com frequência, assim. Essa aqui eu já vi. Essa aqui tem controvérsias, né? Porque ela traz algum tipo de ameaça às pessoas se tornarem líderes. Se ela é limitada a pessoas especiais, não é tão, não é tão fácil como eu me torno especial, né? Ou eu sou ou não sou especial. Então, eu já vi essa aqui com controvérsia, porque se você defende esse negócio aqui, pode ser que você tome uma tijolada assim na turma e fala, não, mas como assim? Então, todos os cursos que tem por aí, todos os livros, viu? É, Como é que a gente faz para virar especial? Então, né? Porque aí é um negócio de tipo, fechei a porta na cara da pessoa. Por exemplo. Tem que é que não é casta, né? É uma casta é, e aí é intransponível, né? Total. E quantos desligamentos já não aconteceram na minha trajetória com a justificativa de que essa pessoa foi promovida, mas ela não tinha o perfil de liderança, então ela precisa ser desligada. ela Porque não era especial, ela não era especial. ela não era especial, ela não tinha estrela em cima da cabeça dela para ela ser promovida à liderança. E respirar fundo, né? Por um lado, você cria essa divisão de existe a plebe e aqueles que Campesino, sentam no Olimpo, né? E ao mesmo tempo, quando alguém é permitido entrar e é reconhecido formalmente num papel de liderança, ele também passa a se considerar e ser considerado especial, né? Então tem um efeito também aí muito, muito grande de pertencer. honraria. Agora você É, pertence a esse grupo, agora Champions você. Agora, League. agora, você sabe que eu tenho que confessar meus pecados, que vou tratar de confessionário no nosso episódio. Eu trabalhei durante tempo com sistemas preditivos, né, de comportamento, assim. Sim, eu fiz isso. Minority Report. E aí, não, mas bobeirinha, né? Se fosse o Minority Report, eu ainda ia falar do tipo, eu fiz aqui, era dando técnico, mas não era isso. E aí, essas ferramentas são um absurdo, né, cara? Porque eu lembro que a gente deixava de contratar pessoas, que ela preenchia um inventário, um self-assessment, que era tabulado, sei lá, com que algoritmo, né, que era fechado o algoritmo proprietário, e dizia que essa pessoa tinha ou não tinha perfil de liderança, dentre outras coisas, né? E mais,
Não era só isso. Vi muitas pessoas não serem promovidas por causa de um self-assessment como esse, entendeu? E a galera cagando uma puta regra sobre isso. Assim, ó, essa pessoa não tem perfil comunicador, ela não tem perfil de liderança, ela não tem perfil organizado. Ah, né? Cara, um negócio assim que me envergonha assim, ter participado disso. Mas enfim, é isso, né? Acho que tem a ver com esse lugar aqui. Tem gente que nasce com isso ou não. A provocação-chave que eles fazem é justamente essa separação que é criada quando essa afirmação é tomada como verdade, né? Imediatamente cria-se uma separação entre nós e eles, e cria-se uma corrida para tornar-se eles e fazer parte do grupo deles, ou então aceitar que você simplesmente não é especial. É muito doido. E é muito doido como esse fenômeno é automático e é forte, né? Ele é muito poderoso, porque eu lembro de uma vez que eu não era líder, eu não tinha esse papel e eu tava ali com a plebe junto, eu era parte da plebe, né? E daqui a pouco eu tive um aumento lá e fui para o cargo de liderança. E foi incrível que é instantaneamente, assim, a hora que eu fui pro refeitório almoçar com as mesmas pessoas que eu já almoçava há tanto tempo, e aí, eu lembro que a minha gerente na época falou: "Ó, agora você tem que tomar cuidado com as coisas que você fala, com quem você se relaciona." Então, naquela hora, a hora que eu fui no refeitório almoçar com essas pessoas, eu já ficava assim: nossa, mas parece que já mudou a relação que eu tinha com essas pessoas, mudou. Foi uma coisa instantânea e é muito louco como isso acontece, é poderoso e totalmente nocivo, né? Citando Jacob Moreno, né? O papel precede a pessoa, cara. É. E é como o desenho desses papéis que colocam, né, a liderança, né? Ah, então líder de um grupo X, né? Como esse desenho, ele acaba sendo assim, disfuncional, até perverso, né? Porque ele vai gerar, por exemplo, esse rompimento na relação até, né? Que de repente a Tami tinha com uma série de pessoas. Um exemplo da Tami, claro, mas de qualquer um. E de repente essa relação ela se rompe, ou ela se transforma radicalmente para um outro tipo de relação, porque agora, não, essa pessoa aqui, ela é líder, ela tem uma série né, tem uma lista grande agora de prerrogativas e tem uma autoridade tal que tudo começa a mudar, né, a partir daí. Sétimo, então? É o Uhum. sétimo. Liderança é sempre boa e é sempre boa para todos. Todo mundo precisa de uma liderança, senão as pessoas não sabem trabalhar. Elas são péssimas. Essa do não sabe trabalhar, acho que é o último, É né? o próximo. Mas é o próximo. Ops, Mas ops, só falha para no você não engano. nos barrar, não dar o spoiler. Vamos focar nessa. Liderança sempre é bom para as pessoas, né? Então, assim, que delícia, isso aqui é bom demais, liderança é bom demais, né? E não é, né, gente? É óbvio que não é. Todo mundo aqui já sofreu pra caramba ou pra caralho na mão de alguém que tinha, né, um papel de liderança ou alguém que assumiu liderança, mesmo que informal, dentro de um grupo e que aí usou essa liderança informal ali para, vamos escolher aqui alguém para servir de, né, como é que é o nome? Bode expiatório, e você foi escolhido como bode expiatório por esse líder informal e de repente todo mundo se volta contra você. Então, assim, liderança pode ser usado para oprimir, né, para criar ambientes tirânicos, né, e organizações e países absurdamente sufocantes de se viver e trabalhar. Então, não, liderança nem sempre é bom. Os caras querem colocar a liderança num lugar que não tá. Assim, bom que é bem universal é fazer carinho em filhote de cachorro, tá ligado? Isso não há dúvida que é bom, sabe? Porra, quer dizer, ó, o gatinho aí, né? Pô, agora vem falar que liderança é bom e bom para todo mundo, né? Puta que pariu. Vamos colocar coisa com o nome delas, né? É isso, é uma ferramenta que muitas vezes vira uma ferramenta de opressão, né? Não que seja isso, mas ela se torna uma ferramenta de opressão, de legitimação do status quo, assim, é um tipo de romantismo, assim, muito esdrúxulo, assim, né? Tipo, a ênfase excessiva numa suposta qualidade, né? Não é nem uma qualidade, mas numa suposta qualidade, assim, uma romantização muito esquisita, assim. Que é louco, porque ela é esquisita agora, para mim. Uhum. Ela nem sempre foi esquisita. Ou seja, o contexto
me ajudava ou me atrapalhava a ver determinadas coisas, né? Eu falei isso para o Ravi esses dias, assim, como às vezes o contexto onde está, a situação, assim, aquele ambiente onde está, me propicia determinadas formas de pensar, inclusive, né? Eu penso com mais nitidez ou clareza algumas coisas em determinados contextos. Quando eu mudo de contexto, fica mais difícil pensar daquele jeito. É louco isso, cara. E esse romantismo que você fala, ele está sendo propagado em todos os lugares, cara. O tempo inteiro. A gente vê isso com desenho de super-herói. A gente é ensinado em casa que você tem que ser um exemplo, que, né, que você tem que dar exemplo. Na escola, a mesma coisa. Então, assim, a liderança ela é colocada na sociedade, está dado que é uma força do bem, Hum. que está aqui para servir o bem comum de Não todos. existe, não existem líderes tirânicos, não existem líderes que, né, levam pessoas ao suicídio em massa, não existem líderes que, né, começam guerras e que promovem genocídios, não existem líderes. Não, 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 não. Os líderes não fazem isso. Não são O líderes de líder de verdade, verdade. isso não é um líder de verdade, né? Se ele fosse um líder servidor, ele não faria isso. Se ele liderasse pelo exemplo, é, preguiça da porra, né? Liderança pelo exemplo. Puta merda. Preguiça da porra. Preguiça da porra. Se ele liderasse pelo exemplo, ai meu Deus do céu. É. Olha, de novo, não sobrevive a uma pergunta, né? Eu vejo pessoas falando, não, tem que ser a liderança pelo exemplo, a liderança pelo exemplo, acredita na liderança pelo exemplo. Tá bom. Eu vejo essas mesmas pessoas, às vezes, apoiando iniciativas bélicas dos países, né? Cadê a liderança pelo exemplo, meu irmão? Vai lá, pega a arma e vai na frente, então, lá. Pega a arma, em vez de mandar soldado, vai você lá, valentão. Pega a arma e vai. Você não quer liderar pelo exemplo? Mas aí não se aplica. Eu fico É, muito cansado com essas máximas, esses axiomas e tal, que não se aplicam dependendo do caso, não é? E aí eu uso meu viés de confirmação para descartar os casos onde não se aplica. Então a liderança, por exemplo, não se aplica a forças armadas, é isso? É isso que a gente está não, dizendo com todas as não. letras? Porque senão você Ah, deixa de ser estratégico. Então você tem que Uhum. ser claro. estratégico e liderar pelo exemplo. E ao mesmo tempo ser inspirador e comunicador e organizado. E aí vem aquela lista, E humilde. né? E humilde. Ai, meu Deus do céu. Então, eu acho que assim, a provocação chave que eu acho poderosa dos caras aqui é que você pode ter alguém que, dentro dos parâmetros da liderança zumbi, pode ser considerado um excelente líder. As coisas que ele faz e a forma como ele motiva os outros a fazer outras coisas pode ser fantástico, ele pode ser extremamente bom nisso, mas isso não necessariamente faz bem para todo mundo ou para qualquer pessoa. Ah, daí, essa é boa, hein, cara? Essa é boa. É boa. Exatamente. Traz resultado, né? Ainda que uma das implicações desse resultado seja cadáveres, né? Uhum. Então, De todos ao redor. mas trouxe resultado, cara. Muito bom. Muito bom esse resumo. Vamos para nosso oitavo axioma, então, que é, eu já tinha dado spoiler, né? Mas então agora, chegando nele, as pessoas não conseguem viver sem líderes. Elas não são capazes. Esse aí também eu diria que é duro de matar, viu? Você corta a cabeça sai andando. Agora, eu acho que esse axioma, especificamente aqui, pelo menos do jeito que eu estou olhando para ele agora, né? Pega muito na coisa do viés de confirmação, cara. Eu tenho a impressão que as pessoas desconsideram, ou até deixam de perceber situações onde elas veem as outras pessoas lidando com situações difíceis, com problemáticas, e tal, sem líder. Mas eu desconsidero. E aí eu fico com aquelas outras experiências que sim, os grupos empacam, né? Tipo, é a mesma coisa assim, ó, eu vejo aqui sei lá, as crianças se organizando em torno de uma brincadeira mó legal, isso aqui que não tem líder e elas conseguem se virar e se divertem, porra. E eu desconsidero, porque afinal de contas, é criança, né? É quase gente, não vai nem contar aqui na história. E aí eu olho para a reunião de condomínio, que nunca funciona. Quem aí já fez, quem está ouvindo a gente já fez uma reunião de condomínio boa, manda o relato para a gente aqui, que precisa ser estudado, né? Pela análise.
Então, o que que eu faço? Eu considero mais reuniões de condomínio do que, por exemplo, brincadeiras entre as crianças. Aí eu falo, tá vendo? Claramente as pessoas não conseguem se organizar sem líder. Não tem o líder na reunião de condomínio, o síndico não está, a síndica não está, e mesmo quando está, é uma merda, né? Porque o líder é ruim, deveria ser outro líder, não eleição de líder aqui. É foda. Eu acho que É, tem uma coisa do viés mesmo, assim, sabe? Que entra nessa hora. total. E no final eu só dou atenção para aquilo que confirma o que eu já acredito. Então, se isso Isso. confirma a minha crença, eu vou dar atenção para isso. Se eu não confirma, isso aqui é café com leite, não conta. E aí me veio também a lembrança do exemplo que você deu, Barão, ali dos trainees, né? Que tinha um grupo ali de pessoas. Porque quando eu olho para essa situação, eu falo, "Ah lá, tá vendo? Se não tivesse alguém, se alguém com um perfil de liderança não tivesse feito aquele movimento com o grupo não teria andado. Ah lá, tá vendo como a liderança é necessária? E acho que É, uma coisa também que me vem é que é muito difícil das pessoas imaginarem um contexto, um grupo de pessoas sem liderança. Isso é difícil de formular essa narrativa na cabeça, essa história na cabeça. Eu não consigo visualizar isso acontecendo. Já como eu não consigo visualizar, então é impossível de acontecer. Então isso não pode existir. e acho que a galera também enfatiza no artigo também a coisa dos efeitos nocivos, né? E além de não necessariamente ser, além de não ser obrigatoriamente necessário ter líder, ainda é pior quando a gente tem líderes que, puta, de alguma forma desengajam as pessoas, né? É, criam rupturas ali nas relações, ali fazem apodrecer as relações entre as pessoas e às vezes eclipsam outras tantas pessoas. Eu cansei de ver situação e acho que um bom termômetro é aquela piada, né? Porque a gente fala muita verdade na forma de piada, né? Quando aquela piadinha que as pessoas fazem nas empresas que é, se você é líder, você sai de férias e seu time faz tudo bem, né? Isso não é necessário, né? Pô, Isso é mais comum do que incomum. Eu já vivi exato. várias vezes. É um termômetro, não é? Porra, É, é isso, cara. é. E sabe o que é curioso? O artigo cita também um outro paper, um outro artigo de 1978, um ano depois de eu nascer. Assim, lá atrás, dois acadêmicos escreveram um artigo que é super citado, assim, mais de 3.000 citações no Google Scholar, que chama Substitutos, né, em inglês, Substitutos da Liderança. Né? Então, o que você pode olhar, observar, constatar, né, empiricamente, observando mesmo, grupos funcionando sem a presença de lideranças, né, formais, estruturadas, e mesmo pessoas que são designadas como líder por todos, o que você olha, observa nesses grupos e que faz com que eles funcionem sem a liderança, né? Então eles fazem uma listagem desses substitutos da liderança. Então isso foi em 1978, super lido, super citado na academia, mas ainda se sustenta a ideia de que as pessoas precisam de líderes. Então, assim, é um zumbi mesmo essa ideia. E pegando nessa questão das consequências, né, desse fenômeno de ter líderes em grupos que o Barão estava trazendo, eles trazem aí basicamente três nuances, três pontos que podem destruir grupos quando os líderes estão agindo dentro deles, né? Então, uma é a noção de que se você realmente precisa de líderes, isso é um insulto para o resto do grupo e pode alienar o líder deles. Pode alienar o grupo do próprio líder, da própria pessoa líder. Né? Pode dividir. Porque, pô, como assim? A gente precisa de líder. O segundo é, uma vez que um líder foi selecionado como alguém especial, eles vão começar, então, a mostrar presença e interferir nas coisas que os outros fazem e simplesmente gastar o tempo das pessoas em atividades não improdutivas que estão só fazendo eles perder o tempo e estar num ambiente tóxico. E aí, para isso aqui, eles citam 5 diferentes papers como referência para essa afirmação. E a terceira é que se os líderes eles são realmente excepcionais, os seguidores, então, eles podem se inclinar a não fazer porra nenhuma e se desresponsabilizar do trabalho e deixar tudo pro líder mesmo. Só coisa É, boa. fantástico, cara. Fantástico. Nas nossas experiências aí com autogestão, né, com empresas
adotando autogestão, a gente se depara um pouco com essas falas, né, cara? Eu lembro fazendo entrevista, entrevistando pessoas para entrar, na época, numa empresa autogerida que eu trabalhava, e eu lembro de algumas pessoas falando, não, mas que isso aqui que é, cara? Que, puta, eu acabei de entrar no pipeline de possíveis sucessores de sei lá quem, né? Era uma pessoa de fora, era uma organização. Essa pessoa que eu estava entrevistando era de uma startup que tinha sido fechada, ou seja, o cara estava sem emprego e falou assim para mim: Ah, eu fico meio assim, ansioso de entrar numa organização autogerida, sem chefes, porque eu estava no pipeline de sucessão de sei lá quem. Então, eu era o próximo para entrar na casta dos chefes, né? E agora vou para uma empresa autogerida que não tem, porra, né? E tudo que eu ralei até chegar até aqui. Então, foda, cara. Tá nesse lugar aí também. Podemos só finalizar com o que. Eu acho que o artigo traz um pouco isso também, né? Mas quais são as alternativas conceituais práticas para essa liderança zumbi, né? O que você coloca no lugar, né, desses axiomas, né? Quais axiomas você reforça e para que esses sejam cada vez mais enfraquecidos, né? Talvez seja isso para a gente finalizar. O que você acha também? Ótimo. Bora. Quer começar ou quem Cara, quer começar trazendo? eu tive uma reflexão agora, nesse instante aqui, que eu não tinha feito no momento, que era assim: será que esses axiomas podem ser algum tipo de casca que esconde alguma verdade mais profunda sobre o que as pessoas precisam, valorizam de alguma maneira? Por exemplo, pessoas não conseguem trabalhar, ou lidar, viver sem líder. Talvez esse axioma, né, esse pressuposto aí que se tornou um axioma, talvez ele possa estar apontando uma valorização, uma necessidade de um mínimo de organização para que as pessoas consigam prosperar, por exemplo. Estrutura, clareza, né? Por exemplo, poderia ser algo assim. A liderança é sempre boa e sempre boa para todos. De novo, se a gente descascar, talvez a gente descubra coisas como, cara, a gente deveria ter um imperativo ético, né? Um imperativo categórico aqui de ética para a liderança. Deveria ser algo bom e para todo mundo. Ou seja, deveríamos, como grupo, buscar coisas boas para todos, não coisas boas só para uns, né? Parece uma coisa de valor. Então eu fiquei pensando isso, assim, talvez um caminho seja não rechaçar o axioma, mas integrar o axioma, né? O que pode estar para além do que está dito expresso no axioma, porque talvez sejam, talvez não, né? Como a gente falou aqui, são estratégias bem cagadas, assim, isso que está expresso no axioma. Mas talvez isso esteja escondendo alguma coisa mais profunda e que diz respeito a nós todos, né? Como espécie aqui. Então, talvez um caminho, me ocorreu agora, seja integrar essa verdade mais profunda aí que está, parece estar eclipsada, né, pelo axioma. Tem alguns que são mais difíceis de você integrar, né? Se você pegar aquele do liderança para alguns poucos especiais, talvez seja mais difícil de entender. Pois Mas eu é. entendo o que você está falando, assim, né? O que tem por trás, eu ainda acredito que é necessário, sim, rechaçar, mas ao mesmo tempo eu concordo que é possível investigar para tentar entender o que está por trás, para ver o que tem, que, o que existe ali para ser atendido, para ser compreendido, para ser melhor lidado, né? Mas eu acho que a ideia é bem interessante. E eu acho que no final o artigo coloca isso muito bem também, né? Como que a gente discute, compreende melhor e promove abordagens e conceitos que ampliam, né, o que é liderança na cabeça de todo mundo à nossa volta, né? Então, amplia. Liderança não é só sobre líder. Liderança é um fenômeno que blá, 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 né? Liderança também é um processo que, enfim, todos podem e precisam contribuir também, né? Ahn, então, acho que tem coisas ali que eu acho que são, que eu acho que o artigo dá dicas bem interessantes. Essas são duas, vou deixar para a Vivi trazer outras.
se conecta muito com, até puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, né, para toda a nossa pesquisa com design organizacional e autogestão. Eles trazem, né, a ideia de que precisamos de um arcabouço teórico também diferente para falar sobre liderança, e eles, como acadêmicos, estão contribuindo para isso, né? Eu vi que primeiro artigo do Alex, lá, um dos autores, dos anos 2000, né, do início dos anos 2000, por exemplo. Então, o cara já está falando disso há muito tempo também. Mas muito além, né, da gente explicar o problema e falar sobre ele, a gente precisa agir. Precisa fazer alguma coisa acontecer. Então, tem um outro lado também, que é criar estruturas onde o trabalho, a divisão social do trabalho, ela é desenhada de uma forma que ela já considera que todos precisam contribuir. Não é uma pessoa que vai pensar e os outros vão executar. Todo mundo vai pensar e executar em algum momento. A não ser que não queira, tá? Você quer só executar e quer deixar de pensar, tudo bem. Tem lugar para Mas você também, cara. tem, mas é uma escolha sua e não uma imposição do sistema, né? Aqui Exato. você não pensa, aqui você executa, ou aqui aquele é líder, e você precisa seguir essa pessoa. Essa imposição, né, de que fulano é seu líder, ela vai contra a própria definição de liderança, do jeito que a gente, né, acredita, que os autores também descrevem no artigo. Exato. E acho que também tem algumas armadilhas, talvez, aqui, né? Acho que uma delas é quando a gente traz um discurso tão crítico e ácido como esse, criticando os aspectos da liderança e encapsulando isso como liderança zumbi e tal, acho que primeiro, as pessoas elas podem interpretar isso como a gente dizendo não existe liderança, ou a gente não precisa de nenhum tipo de liderança, né? E eu acho que isso tá longe do que a gente tem trazido sobre esse tema, né? A gente reconhece a liderança como um fenômeno, né? E a gente denuncia os aspectos nocivos do que os nossos colegas agora desse artigo estão chamando de liderança zumbi. E, inclusive, de fato, nos ofereceram um arcabouço teórico maravilhoso, né, que vai ajudar muito a gente no nosso trabalho de org design nas narrativas que a gente constrói para falar sobre liderança no nosso trabalho. Porque, de fato, ainda é muito tímido e muito pequeno, muito falho, né? Então, o trabalho que esses caras estão fazendo é bem útil para isso, né? Eu acho que no artigo, talvez o que falte no artigo, né? Pelo menos eu senti, é justamente esse olhar mais estrutural que a gente traz, né, Ravi? Eles trazem sugestões de, ok, vamos treinar as pessoas então em liderança, mas trazendo essa visão mais ampla de liderança como fenômeno e de como que você enxerga ou pode atuar em cima desse fenômeno. E a gente está num campo, né, de atuação muito mais estrutural, assim, como que a gente cria mecanismos, artefatos, organizações que levam em consideração uma liderança que não é zumbi, ou que promovem, né, e estimulam uma liderança que não é zumbi, e principalmente evitam que esses axiomas sejam colocados em prática no dia a dia, né? Porque no final, acho que isso tinha um efeito mais do que simplesmente assim, as pessoas estão falando isso, elas dizem que acreditam nisso, é quando elas usam esses axiomas, como você falou, como um ponto de partida para uma série de medidas, de ações práticas no mundo e de estratégias concretas. Né? Então, assim, já que liderança é só para alguns escolhidos, vamos fazer aqui um programa para identificar os high potentials, as pessoas de alto potencial de liderança, né? E aí vamos escolher essas pessoas aqui. Então, assim, elas tomam ações do mundo a partir desses axiomas. E a gente tem que trazer, olha, essas ações talvez elas sejam ah, perniciosas, disfuncionais ou problemáticas por conta disso, disso e daquilo. A gente sugere um caminho assim, assim, assado, com ações práticas, sim, para resolver os problemas e as tensões nas organizações, sem depender desses axiomas. Eu acho que esse é o grande pulo do gato, né? Quando a gente fala sobre construir estruturas onde todos podem participar e todos podem, eventualmente, inclusive, participar desse fenômeno de liderança, né, da liderança como um fenômeno coletivo e tal, às vezes também pode ser interpretado como se a gente estivesse dizendo que todo mundo é um grande líder,
quando a liderança ela é encarada como um fenômeno, como um atributo do sistema, e as pessoas elas podem invocar esse atributo em diferentes momentos, diferentes pessoas, diferentes contextos, para atender diferentes necessidades, não significa que todo mundo vai fazer isso. Mesmo que muita gente faça, a magnitude, né, o tamanho dessa invocação, desse poder de influência, ele não vai ser igual. Então, sim, vão ter pessoas que vão fazer o uso ou estar né, em contextos onde elas influenciam mais, e pessoas que vão fazer menos uso da liderança e vão estar em contextos que eles influenciam menos os outros. Mas ainda é um processo aberto, né? Ô, Rod, e esse negócio que você falou do axioma, eu acho que tem um ponto relevante da gente trabalhar a estrutura, é assim, né? Eu não gostaria que quem estivesse ouvindo a gente fosse para um lugar do tipo, então vamos discutir os axiomas para mudar a realidade, né? Acho que é importante, obviamente, discutir os axiomas, tanto que a gente está fazendo isso aqui. Mas o ponto é que essas estruturas que a gente sustenta, elas permitem os axiomas serem propagados, estimulados, né? Reforçam, Então, reforçam. ela reforça total, que dá sentido, né? Cria uma história de coerência em relação a esses axiomas, né? Então, eu acho que quando a gente fala dessa via é, de mudança estrutural, assim, a gente está convidando, inclusive, isso, né? Como é que a gente pode questionar o axioma a partir da prática, né? A partir de uma realidade material. Como que é a materialidade da nossa realidade, por exemplo, o jeito que a gente acorda coisas em grupo, né? A forma como a gente organiza nossos processos, pode enfraquecer o axioma per si. Tem que você não precisa nem falar sobre ele, né? Você não precisa nem conhecer o axioma, mas dependendo dessas estruturas que a gente trabalha, isso vai acontecer. E aí eu acho que eu queria linkar também até um pouco com um papo que a gente teve em um outro episódio, que tava eu, o Barão e a Valéria da The Ready, sobre. Existem responsabilidades, geralmente nas organizações temos pessoas no papel de liderança. E essas pessoas têm responsabilidades ali, papéis, né, que elas precisam fazer. Eu acho que quando a gente está discutindo aqui, não significa que algumas responsabilidades vão deixar de existir, mas a gente criar mecanismos e estruturas para que isso não precise ficar centralizado em uma pessoa e linkada com o indivíduo, porque aquele indivíduo é especial, aquele indivíduo faz coisa, aquele indivíduo tem um jeito de líder. Então é a É gente iluminado. dissipar exatamente, aquele iluminado, é a gente dissipar isso tudo, né? E às vezes eu tô tentando refletir sobre quem está escutando a gente agora que não conhece ou nunca teve nenhum contato com tecnologias sociais autogeridas. Por exemplo, o O2, que nós criamos aqui. Nós temos uma tecnologia social, né? Um, um grupo de acordos. Não é um framework, é uma coisa. É isso. Uma coisa que a gente criou para as organizações conseguirem usar desses acordos, usar dessa estrutura para que não dependa, por exemplo, de um papel, desses axiomas. A gente pode fazer esse link, né? Porque para as coisas acontecerem em uma organização que é autogerida, por exemplo, usando a autogestão com a 2, ela não precisa ter aquele papel de líder, de gerente e tudo mais para as coisas acontecerem, mas não significa que não tenha liderança ali situacional, que não aconteçam lideranças, mas isso pode ser invocado pelas pessoas que estão ali naquele grupo, não, e não é dado para algum ente super especial ali no sistema. Eu acho que eu tô fazendo um gancho aqui um pouco também com algo que foi criado pela gente que super funciona e é uma outra alternativa para esses lugares que fortalecem essas cadeiras, né? Esse poder centralizado. Perfeito. Já que você fez esse gancho com a 2 e com tecnologias sociais autogeridas, eu acho que talvez a gente, para até caminhar para fechar, né? Sim. Tem na conclusão deles ali, eles trazem muito do que a gente já falou aqui, né? Eles reconhecem que o que eles estão fazendo, nomeando isso, é algo para oferecer a possibilidade de ação diretiva, né? Então, quando você nomeia algo, o fenômeno foi nomeado, agora a gente consegue direcionar a ação para isso. Mas eles também reconhecem que simplesmente nomear o fenômeno é insuficiente, né? A gente precisa desenhar estruturas que vão inibir esse tipo de percepção e de comportamento, né?
De qualquer forma, também a nossa tecnologia social O2, por exemplo, ela não necessariamente vai inibir. É isso aí. A gente sofre muito com cada um desses axiomas implementando O2 todos os dias. É, E mesmo, eu diria que mesmo dentro da Target Steel, eu só posso falar por mim, né? Eu mesmo me pego percebendo algumas pessoas a partir de alguns desses axiomas algumas vezes, dentro de um ambiente totalmente autogerido, né? Que bafão, que bafão! Esse é um gancho para o próximo podcast, é isso? Para a próxima conversa? o próximo episódio vai ser Quero sobre o quê? nomes e sobrenomes. Pode passar É, no RH, quem for. é construído socialmente, tá aí, eles estão dentro de cada um de nós, é como se todos nós já tivéssemos sido mordidos e E já estamos somos. meio semi-zumbis, e aí tem alguma forma aí de talvez a gente, sei lá, cortar um braço fora, e aí a parada para de se Para de se espalhar. alastrar, é. Escolha seu membro e corte fora. Eu acho que é por aí mesmo. Ai, Total. então Não tá. existe fórmula mágica, né? Não, não é simplesmente fazer um movimento que vai resolver todos os problemas e que esses axiomas vão deixar de existir. Como em todo É. bom filme de zumbi, hein? Como em todo bom filme de zumbi, não há cura. Não há cura. Não a cura. Acho que termina assim, é isso? Vamos recuperar aqui A esperança. os quatro custos, né, que eles identificam, né, por que que a liderança zumbi é perigosa e o que isso custa, quanto isso custa para a gente, onde é que isso nos fode. Então, eles trazem quatro custos principais. Primeiro, falha em reconhecer os esforços de pessoas ordinárias. Segundo, estimula a alienação dos membros do grupo e reduz a vontade deles de contribuir com a organização ou com aquele grupo que eles pertencem, né? Terceiro, danifica, machuca as pessoas líderes por estimular narcisismo e complacência e estimular uma inabilidade de escuta autêntica. É. E, por fim, reduz a produtividade e saúde de grupos e da sociedade como um todo. Olha, é deprimente terminar assim, mas esses custos, né, são os efeitos aí, né, ou as consequências da liderança zumbi estar espalhada, está muito presente, né? Esses custos estão muito presentes, né? A sua lista aí foi boa para lembrar o quanto que isso está no dia a dia, né? Gente, tem luz no fim do túnel. Vocês também podem se juntar à Aliança Anti-Liderança Zumbi. Anti-zumbi. Eu acho que o nosso curso podia ser, né, algo nesse sentido, né? Criar uma liga anti-zumbi, não sei. Vamos pensar sobre isso. Será que tem coisa nova por aí? Existe luz no final do túnel e estamos aqui. Se você precisar de ajuda, até para chorar, para reclamar, a gente tá aqui, porque somos realistas, mas temos esperança. Pelo menos eu falo por mim, eu tenho esperança de que vai ser melhor. Senão, senão ferrou. A cara do Rod, a cara do Rod. Você falou, não podemos Ah, ser Ró. pessimistas, ele fez assim, ó. Ah. Não poder. Aham, Ah. aham. Gente, espero que vocês tenham gostado do podcast, desse papo aqui meio solto, meio maluco, meio zumbi. E se precisar, se quiser trocar uma ideia, entre em contato com a gente. A gente curte trocar, conversar e descobrir novos contextos. Existem três caminhos de você se conectar mais com a Target Hill, que é entrando na nossa comunidade, temos comunidade no Discord, no WhatsApp, entrando nos nossos cursos e contratando a nossa consultoria para a sua empresa. Então, estamos aí também para bater um papo além de tudo isso. Um beijo, a gente se vê por aí. Valeu, galera. Valeu, falou, cuidado Valeu, com os Barão, zumbis. Rod, Ravi.